Segundo, para onde vai a alma de um animal, se é que eles têm alma? Sim, tudo tem alma. O que é que não teria alma? Nós geralmente confundimos o problema da alma com a alma humana. É claro que o animal não tem alma humana. A alma humana é uma conquista muito grande da evolução, mas o animal tem alma de animal. A planta tem alma de planta. A palavra alma vem do latim, quer dizer aquilo que anima. É a palavra latina anima. Aquilo que anima, aquilo que dá movimento, que dá vida a uma coisa. Assim nós dizemos, por exemplo, que um objeto que é movido pela eletricidade, um aparelho qualquer, a eletricidade é a sua alma, porque é a eletricidade que a movimenta. Dessa maneira, todas as coisas têm alma. A planta que nasce, cresce, se desenvolve, dá flor e dá fruto, ela revela que realmente possui um poder interior que a faz viver, que a anima, que lhe proporciona a possibilidade de se desenvolver e de produzir. A planta, portanto, tem alma. Esta alma, no Espiritismo, é considerado o princípio vital. E, ao mesmo tempo, está ligado àquilo que é fundamento do próprio princípio vital, que é o princípio inteligente. Nós já podemos sentir nas plantas o desenvolvimento, assim, em fases ainda primárias da inteligência. Nós sabemos que as plantas têm a possibilidade de captar a luz, transformá-la, produzir com a luz os elementos necessários para a sua própria vida. Sabemos que a planta mergulha suas raízes no chão, que essas raízes vão procurar a água onde ela estiver. Sabemos que a planta se volta no processo de tropismo para a luz, onde a luz estiver. Se nós tivermos uma planta num canto da sala, ela logo se volta para a janela, vai procurar a luz. Ora, tudo isto indica que existe não apenas um movimento puramente mecânico na planta, mas uma intenção, uma busca, uma direção, uma orientação. Ora, assim sendo, nós temos de reconhecer que existe na planta não apenas a movimentação, a motilidade que ela revela, mas também a sensibilidade. A planta é muitas vezes sensível ao frio, sensível ao calor, sensível à transformação do tempo, à sucessão das estações. Ela varia de acordo com as estações e ela reage às condições da atmosfera e assim por diante. Ora, essa planta, portanto, revela possuir um elemento íntimo que, além da matéria que a constitui, corresponde realmente a uma coisa chamada alma. Pois bem, nas pesquisas atuais dos físicos e biólogos soviéticos na Rússia, nas pesquisas atuais com a antimatéria, eles chegaram a verificar e a fotografar através das câmaras Kirlian a alma das plantas. Verificaram que toda planta não se constitui apenas do seu caule material e da sua estrutura material, mas que dentro dessa estrutura existe uma corrente energética, uma corrente de energias ainda não suficientemente definida, mas já fotografada pelas câmaras Kirlian e já vistas por aqueles que as fotografaram nos estudos e nas pesquisas de laboratório realizadas na Universidade de Alma-Ata, no Cazaquistão. Pois bem, ficou assim provado de maneira material, através das pesquisas de cientistas materialistas, que as plantas têm um elemento que nós só podemos chamar de alma, porque é este elemento que lhes dá vida, que as anima. O mesmo processo dirigido ao animal deu provas semelhantes. O animal também possui um corpo energético. Este corpo energético do animal é que mantém a sua vida. Quando o animal morre, este corpo energético se desprende dele e o corpo material se cadaveriza, vira apenas um resíduo do que era o animal. Da mesma forma acontece com o homem. As pesquisas dos biólogos e físicos soviéticos verificaram também, provaram também a existência daquilo que eles chamaram o corpo bioplasmático do homem. E por que deram este nome de corpo bioplasmático? Porque quando usaram a palavra bio, eles estavam se referindo à vida. Bio é vida. Como nós sabemos, a biologia é o estudo da vida. Assim, portanto,
quando eles deram o corpo de bioplasmático, deram para definir duas funções importantíssimas desse corpo energético do homem. Primeiro, ele é o corpo da vida. Ele é o corpo energético, o corpo sutil, o corpo não propriamente material, que Heine, por exemplo, chamaria de extrafísico, que anima o corpo material. Então ele é o corpo da vida, por isso ele é bio. E plasmático por quê? Porque esse corpo é que plasma, que organiza, que forma o corpo humano. Então estamos diante daquilo que no Espiritismo nós chamamos de perispírito. O perispírito no Espiritismo corresponde àquilo que o apóstolo Paulo, na primeira epístola aos Coríntios, chamou e definiu muito bem como sendo o corpo espiritual do homem. Este corpo espiritual do homem é que dá vida ao corpo material. E este corpo não somente dá vida, como organiza o corpo material. Os soviéticos, nas suas pesquisas, não obstante o seu materialismo de Estado, não obstante estarem ainda interessados em provar que tudo isto se passa no campo da matéria, que não há espírito, eles chegaram à conclusão científica definitiva de que este corpo bioplasmático é a alma do homem, no sentido de um elemento que anima o homem. E mais do que isso, eles tiveram a oportunidade de verificar nas suas últimas experiências, de que temos notícia, principalmente pelo livro famoso das duas pesquisadoras, uma norte-americana e outra canadense, Sheila Ostrander e Lynn Schroeder, que escreveram um livro sobre as pesquisas realizadas na União Soviética e, inclusive, reproduzindo entrevistas que tiveram com os cientistas que descobriram o corpo bioplasmático do homem. Eles entenderam, então, que o homem, na verdade, possui um conteúdo que até agora a ciência não conhecia. E, consequentemente, este conteúdo, que existe também no animal e existe na planta, representa um elemento que precisa ser estudado e descoberto em sua natureza e em suas leis pela ciência. Este é, por assim dizer, o ponto alto da investigação científica no momento e vem nos provar aquilo que até agora era uma disputa puramente religiosa. O animal tem alma ou não tem? A planta tem alma ou não tem? O Espiritismo, desde meados do século passado, vem proclamando que todas as coisas têm alma, porque nada existe apenas como matéria. Onde existe matéria, existe também o espírito que anima a matéria. Assim, tudo quanto nós conhecemos com vida tem alma, mas uma é a alma da planta, outra a alma do animal e outra a alma do homem. A distância entre a alma do animal e a do homem está na razão. O animal tem pensamento como nós temos, mas o animal é dirigido pelos seus instintos e não pela razão. Por outro lado, o pensamento do homem é criador, o do animal não é. O animal tem um pensamento repetitivo. Através dos séculos e dos milênios, as espécies animais repetem sempre as mesmas formas de vida, as mesmas organizações sociais em que os insetos, chamados insetos sociais, e os animais também, que têm organização social, conseguem realizar. Essas estruturas sociais não variam, são sempre as mesmas através dos tempos, porque o animal não tem pensamento criador. O animal não cria cultura, não cria civilização. O grande poder do homem, que o faz semelhante a Deus, não é o fato dele ter um corpo mais bem organizado do ponto de vista humano do que os animais. É o fato dele possuir o pensamento criador, o poder de criar pelo pensamento. Essa é a grande diferença, a grande distância que existe entre a alma do animal e a alma do homem. Mas os animais têm alma. A alma humana é a evolução da alma animal ou ambas serão sempre distintas? Animal será sempre animal? Há um grande preconceito neste terreno que embaraça a compreensão do assunto. O homem, geralmente pela sua vaidade, não quer descender do animal. Mas nós sabemos que cientificamente, no plano científico mesmo, nós temos de admitir que nós somos animais. Nós pertencemos à escala zoológica e estamos muito bem classificados, de maneira que não podemos ser tirados da classificação,
classificados como animais vertebrados e mamíferos. Nós pertencemos a esta escala e o nosso corpo se liga indiscutivelmente ao processo, à cadeia da evolução animal na Terra. Isto, quando nós analisamos do ponto de vista científico, a evolução que vem não só do reino animal, que vem mesmo do mineral, desde o reino mineral, passando pelo reino vegetal, até chegar ao animal, há uma escala evolutiva que está hoje bem clara no campo da investigação científica. Essa escala tem mesmo as suas fases de transição. Quando, por exemplo, nós sentimos que há uma transição, percebemos que há uma transição entre o reino mineral e o reino vegetal, isto se define numa área, numa zona em que as plantas se confundem com as pedras e os minérios se confundem com as plantas. Há plantas que na classificação científica é difícil de se dizer se elas pertencem ao reino mineral ou ao reino vegetal. Hoje, como sabemos, existe o problema dos vírus, que também está preocupando os cientistas no tocante à sua classificação, que eles não sabem se os vírus são minerais ou se são realmente animais. Há um debate muito grande nesse sentido. Parece ser também um elemento de transição. Entre o reino vegetal e o reino animal, como nós sabemos, há também uma zona limítrofe, uma zona em que o vegetal se apresenta numa fase de transição passando para o animal. Então há plantas que têm qualidades de animal e há animais que se assemelham a plantas. O mesmo acontece no tocante à transição do reino animal para o homem. Nós sabemos que existem os primatas e que os primatas são animais que se parecem bastante com o homem. Eles possuem inclusive a mão na mesma situação do homem, com o dedão, como dizemos assim, o polegar, numa posição contrária aos outros dedos, para permitir a maior garantia na segurança das coisas. E, ao mesmo tempo, possuem unhas chatas, não as unhas redondas dos demais animais. E eles se aproximam do homem pela sua estrutura corpórea, física, pelas suas atitudes, pelas suas expressões, inclusive fisionômicas. Eles representam forçosamente um liame, um momento de transição do animal para o homem. Entretanto, o Espiritismo afirma que esta transição se dá nos dois planos, o anímico e o material. Não é apenas o corpo animal que vem para a espécie humana, é também o espírito, não no sentido do espírito do animal, mas no sentido do princípio inteligente. Este é um tema um tanto difícil da gente tratar, porque os preconceitos aí nesse terreno são muito grandes. O indivíduo não quer admitir de forma alguma que ele tenha espiritualmente se desenvolvido nos planos inferiores da criação. Mas, quando a própria Bíblia nos diz que Deus fez o homem do barro da terra, é preciso que nós nos lembremos de que as expressões bíblicas são alegóricas, são figuradas e contêm em si verdades que seriam reveladas mais tarde, como realmente estão sendo. De acordo com o Espiritismo, esta expressão é muito bem explicada. O mundo se constitui de dois elementos fundamentais. O universo, por assim dizer, se constitui de dois elementos fundamentais que são espírito e matéria. A matéria está em relação constante com o espírito. E o espírito produz na matéria os elementos dos seus vários reinos. Consequentemente, nós podemos dizer que na própria pedra, no reino mineral, está presente o princípio espiritual. Isto, quando o Espiritismo afirmou, parecia um absurdo do ponto de vista científico. Hoje nós sabemos que a própria física nos mostra que a pedra não é um elemento inanimado como nós pensamos. Dentro dela existe toda a agitação, toda a vida não biológica, mas num sentido diferente, produzida pelos átomos, pelas vibrações atômicas. Não há nada morto, nada parado. Tudo quanto nos parece estagnado no universo é apenas aparência. Uma aparência ilusória, porque na verdade em toda parte há a vibração da vida. E esta vida não é apenas aquela que se mostra biologicamente nas formas vitais que nós conhecemos no reino vegetal e no reino animal. É a vida do espírito, num sentido de vibrações que muitas vezes podem parecer para nós puramente físicas, mas que na verdade contêm um impulso espiritual dirigindo essa vibração e produzindo-a. O ouvinte Moacir Batista de Paula
da Rua 27, Jardim 9 de Julho, São Mateus, São Paulo, nos faz o seguinte pedido. Embora compreendendo muito bem quantas cartas vocês recebem e procurando corresponder com os ouvintes, não deixando uma sequer sem resposta, tenho um motivo muito especial para pedir esse favor ao professor, que sei atenderá na medida do possível. Trata-se desta carta, cujas perguntas foram respondidas no programa número 98. Acontece que, por motivo de força maior, meu colega não pôde ouvir as respostas, embora ele ignore totalmente esses fenômenos, reencarnação, etc., e acredita no que o padre Quevedo diz. A sua resposta a 3 perguntas formuladas o ilustrará e, quem sabe, ele ficará de olhos abertos para a realidade. A primeira pergunta do nosso ouvinte é a seguinte. Como o Espiritismo explica o aparecimento do homem na Terra? Estaria certa a teoria de Darwin ou Hugo Vrais quanto à evolução? Realmente nós já respondemos essas perguntas. E eu não gostaria de estar repetindo respostas aqui no programa, porque, como o nosso ouvinte compreende, nós, cada vez que estamos repetindo, estamos também cansando os ouvintes que já prestaram atenção nessas perguntas anteriormente. Entretanto, vou atender ao seu pedido excepcionalmente. O senhor pergunta como o Espiritismo explica o aparecimento do homem na Terra, se é como Darwin e Hugo Vrais. Quanto à evolução, não é exatamente assim. O Espiritismo admite de maneira muito mais profunda. O Espiritismo admite que o universo se constitui de 2 elementos fundamentais, que são o princípio inteligente e a matéria, o princípio material. Estes 2 princípios, em ação recíproca um sobre o outro, promovem o desenvolvimento das potencialidades do princípio inteligente. Quer dizer, as potencialidades do espírito. O espírito assim se desenvolve e, nesse desenvolvimento, vai avançando através dos reinos da natureza, desde o mineral, passando pelo vegetal, o animal, até chegar no homem. É, entretanto, somente ao estar em condições de entrar para a espécie humana que o princípio inteligente desenvolvido, quer dizer, aquela porção do princípio inteligente que se desenvolveu, que adquiriu experiências através das espécies inferiores, se torna capaz de uma individualização e, principalmente, de adquirir a razão e a consciência. Assim, não podemos dizer que o homem foi sucessivamente pedra, vegetal, animal, determinando quais as espécies por que ele passou. Isto não é possível, porque o princípio inteligente passa num sentido geral. O que nós podemos dizer é que o homem, quando aparece no mundo, é o princípio inteligente individualizado e dotado de consciência, dotado de razão. Isto é que caracteriza, então, o que nós chamamos a personalidade humana. Por isso, a encarnação do homem é, como homem, a primeira que ele faz quando atinge a capacidade de se individualizar e se conscientizar. Coisas. Professor, o ouvinte Marcelo Teodoro Dantas, da Rua Pinheiros, pergunta. Primeiro, se existem mundos melhores do que este, por que vivemos aqui? Deus tem os seus privilegiados que vivem em mundos superiores? Também o senhor está encarando o problema dentro de uma concepção estreitamente humana, restrita inclusive ao condicionamento social em que nós vivemos. Não, Deus não é um chefe político. Deus não é um administrador de empresa que possa ter os seus privilegiados. Deus é a suprema inteligência do universo, causa primária de todas as coisas. Ele é o Criador. Ele impulsiona na sua criação o desenvolvimento de todas as criaturas num mesmo e único sentido. Nós todos temos de evoluir, de progredir. Mas se nós aqui estamos na Terra e outras criaturas habitam mundos superiores, é porque nós ainda não atingimos, na nossa evolução, a condição necessária para habitar nesses mundos mais elevados. A vida é uma ascensão contínua. Bastaria isto para nos mostrar a grandeza da vida e a grandeza do poder de Deus. A vida é uma ascensão incessante. Nós subimos desde os planos inferiores da criação, dos reinos inferiores, até o homem. Nós subimos constantemente através da evolução. E quando chegamos no homem, nós partimos para o plano superior, que no Espiritismo chamamos de angelitude,
quer dizer o plano dos anjos. Os anjos não são mais do que os homens evoluídos, os espíritos humanos depurados, aperfeiçoados, os espíritos humanos que se desprenderam dos planos inferiores da criação e conseguiram desenvolver as suas potencialidades internas, conseguiram desenvolver a sua inteligência, a sua afetividade, a sua vontade num plano extremamente superior, extremamente elevado. Então, as religiões os chamam de anjos. Mas para nós, espíritas, estes anjos são os espíritos puros, os espíritos elevados que já se desenvolveram suficientemente. Na proporção em que os espíritos se elevam, eles passam a habitar mundos superiores. Mas ninguém está privado de habitar esses mundos. Nós todos caminhamos para lá. Segundo, por que temos de renascer neste mundo? Não progrediríamos melhor nos planos espirituais, onde, segundo o Espiritismo, tudo é melhor? A evolução é um processo contínuo. Nós temos de compreender o problema não apenas através da nossa compreensão humana das coisas. Precisamos ir um pouco além. Precisamos compreender que estamos lidando com um processo universal, cósmico, e que todo o cosmos está implicado nesse processo. Assim, quando nós estamos aqui na Terra passando por uma evolução necessária, é porque o nosso espírito, dotado de potências que ainda não foram desenvolvidas, precisa da vida terrena, dos choques da vida material, do contato ainda com as condições dos reinos inferiores de que ele partiu. O senhor pode ler na Bíblia aquele trecho alegórico bastante importante que diz assim: Deus fez o homem do barro da terra, ou do limo da terra. Ora, esta expressão nos coloca diante de uma verdade que o Espiritismo comprova pela experiência. Deus tira o espírito humano do princípio inteligente do universo, que é o motivo de organização e de estruturação de todas as formas da matéria, desde o reino mineral até o reino nominal. Assim sendo, este princípio inteligente tem potências que vão sendo desenvolvidas através desses reinos. Portanto, se nós ainda estamos aqui na Terra, porque não temos condições, não poderíamos viver num mundo superior, onde as nossas percepções, a nossa vontade, a nossa inteligência, a nossa sensibilidade não estariam em condições de se relacionar com as coisas circunstantes. Nós não teríamos sensibilidade para captar a sutileza desse mundo, para perceber as coisas que nele existem e para conviver com os seus habitantes. É por isso que continuamos a nos preparar na Terra, até que atinjamos a condição necessária para subir a mundos mais elevados. Professor, a ouvinte Vera Regina Nisticó, da Rua Bartolomeu Feio, Brooklyn, pergunta: primeiro, um espírito que é criado por Deus, simples e ignorante, tem condições para se tornar um espírito puro sem o sofrimento? Caso não tenha essa condição, ou não nos for permitido saber, Deus então criou os espíritos indiretamente para sofrer, e somente através do sofrimento consequentemente evoluía? Ensinaram-me que o espírito foi criado para lutar e progredir, e não para sofrer. Concordo que o sofrimento é derivado do abuso do nosso livre-arbítrio. Concordo que devemos lutar, trabalhar e sermos simples, nos contentando com nossas condições para não sofrer. Mas sendo no caso de um espírito simples e ignorante, teria ele condições para lutar pela sua evolução, sem consequentemente sofrer? Deus nos criou também para sofrer? Gostaria que o senhor me esclarecesse este assunto referente ao sofrimento. É interessante que a senhora Vera Maria Nisticó vem tratar exatamente do problema colocado anteriormente pelos outros ouvintes. Mas isto é para nós bastante significativo, porque mostra o interesse que a doutrina espírita desperta em diversas pessoas, quase sempre levando no mesmo sentido para o esclarecimento de problemas. O espírito, nascido simples e ignorante, como nos diz o livro dos Espíritos, é o espírito na sua origem. Eu já falei aqui do princípio inteligente do universo. O princípio inteligente do universo é, por assim dizer, uma substância do universo. São duas, de acordo com o Espiritismo, as substâncias fundamentais:
espírito e matéria. O espírito é o elemento estruturador da matéria. A matéria existe disseminada no espaço. A matéria é como a areia, que não tem possibilidade de se aglutinar por si mesma. É necessário que se coloque nela algum outro elemento para que ela possa, então, produzir o barro ou a argila necessária. Este elemento é o espírito. O espírito atrai a matéria e estrutura, dá forma à matéria. Então, nós caímos naquela teoria antiga de Aristóteles, a teoria de forma e matéria. Para Aristóteles, todas as coisas eram estruturadas por uma forma espiritual. Essa mesma doutrina nós encontramos em várias outras filosofias e também em várias doutrinas espiritualistas do mundo. Mas no Espiritismo, isto resultou não somente de uma proposição teórica, mas também de experiências e investigações sistemáticas de ordem científica. Ora, o espírito, como ignorante, simples e ignorante, é o espírito ainda, na sua essência, como o princípio inteligente que vai começar a se desenvolver na proporção em que ele se apossa da matéria e a domina. De maneira que, assim considerando, nós compreendemos bem o problema. Na proporção em que o espírito simples e ignorante se desenvolve, ele adquire consciência de si mesmo, mas no começo ele não tem consciência. Ele então é dirigido pelas forças da natureza, é dirigido pelo próprio poder de Deus que imprime a estas forças a direção necessária. E assim, o espírito chega ao plano da consciência e só então ele recebe o livre-arbítrio. Professor, o ouvinte Jurandir Grabowski, da Rua Augusta, faz as seguintes perguntas. Primeiro, para o catolicismo e o protestantismo, temos uma só vida e por ela seremos julgados. O senhor acha isso absurdo, mas eu acho muito lógico. Se Deus tudo pode e nos concede uma só vida, é porque essa vida é suficiente para ele nos julgar. O que o senhor responde a isso? Me parece que é evidente a contradição deste princípio com a justiça de Deus. Se Deus é justo, ele não pode absolutamente submeter-nos apenas à experiência de uma existência passageira no mundo para depois nos julgar de maneira definitiva e absoluta. É preciso o senhor considerar que o dogma não implica apenas o julgamento de Deus, mas também a condenação ou a absolvição. Ora, Deus vai nos julgar, de acordo com este princípio religioso, vai nos julgar para sempre, para a eternidade. E no que ele se baseia? Numa vida fortuita, precária, de apenas alguns anos na Terra. O que é uma vida humana considerada com a eternidade, comparada com a eternidade? O que é? Não é nada, 1 minuto. Então, por 1 minuto, julgamos em absoluto, de maneira decisiva, um espírito e o condenamos ao tormento eterno, ou lhe damos absolvição para a felicidade eterna? É isso que escapou ao senhor no seu raciocínio. Se o senhor pensar bem nisto, o senhor vê que Deus podia e pode realmente nos dar uma vida na terra a hora que ele quiser. Mas esta vida nunca poderia ser, perante o seu senso supremo de justiça, que está muito além do nosso precário senso de justiça, nunca poderia servir esta vida passageira para um julgamento decisivo e absoluto que iria determinar para sempre, de maneira irrevogável, o destino da alma. Segunda pergunta. A doutrina das vidas sucessivas nega a onipotência de Deus. Supõe que ele não seja capaz de nos fazer perfeitos. A perfeição, nesse caso, fica por nossa conta. Seremos, por acaso, mais poderosos que Deus? Não, é evidente que não. Ninguém, penso eu, teria essa pretensão tola, a não ser um louco. Mas vamos analisar o problema. O senhor diz que Deus devia ou deve ter a possibilidade de criar-nos perfeitos. Não há dúvida nenhuma a respeito. Apenas eu queria lembrar ao senhor o seguinte: Deus nos cria perfeitos. Deus nos cria perfeitos porque ele criou o princípio inteligente do universo. E este princípio inteligente
é uma projeção, por assim dizer, ou uma emanação da sua própria inteligência. É o seu próprio poder de inteligência que Deus, por assim dizer, projeta no universo para dele arrancar as criaturas, para dele fazer que nasçam as criaturas. Cada criatura, portanto, tem dentro de si uma porção de Deus. Esta porção de Deus está no princípio inteligente que vai formar a consciência da criatura. Ora, esta porção de Deus que está na criatura é perfeita em si mesma. É perfeita em si mesma. Já traz todas as suas potencialidades. As potencialidades angélicas que vão se desenvolver no futuro. Mas cabe à criatura desenvolver essas potencialidades através da experiência. Por quê? Porque sem a experiência necessária, a criatura, ao desenvolver as suas potencialidades, não saberia realmente como conduzi-las ou dirigi-las de maneira eficiente, de maneira eficaz ao seu próprio progresso. O homem é perfeito em si mesmo, mas no processo evolutivo, a fim de que ele domine as suas potencialidades, a fim de que ele consiga estruturar a sua consciência de maneira positiva, ele tem de avançar no tempo. O tempo é o grande laboratório da evolução. E a evolução não é nada mais do que desenvolvimento de potencialidades, ou seja, de poderes ocultos no espírito. Esses poderes estão ocultos, mas estão ali, vivos, presentes, inalienáveis, indestrutíveis. Portanto, o ser humano em si mesmo é perfeito. Mas, para que ele atualize essa perfeição, atualizar quer dizer transformar de potência em ato. Para que ele atualize essa perfeição, ele tem de passar pelo processo evolutivo. Mesmo porque é nesse processo que ele vai não apenas se desenvolver, mas também assenhorear-se de todos os seus poderes e aprender como dirigi-los, como usá-los.